Cientistas ligados à Anvisa estão sendo ameaçados de morte. A agência pediu proteção policial. Isso porque a Anvisa, como algumas das maiores agências do planeta, liberou e recomendou a vacinação de crianças. Sem dúvida, o Bolsonaro e o Queiroga fizeram a parte deles em mais esse absurdo. Mas o buraco é muito mais embaixo. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Ontem, curtindo praia no Guarujá, o presidente da República disse que o que a Anvisa fez foi inacreditável. E o que a Anvisa fez? O mesmo que as agências responsáveis por saúde pública nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e um monte de países fizeram. Liberaram a vacinação da Covid para crianças e já estão vacinando. Milhões de crianças no mundo foram vacinadas. Eu poderia pegar o caminho mais simples na análise de mais esse surto negacionista do governo, dizendo que você já deve ter ouvido por aí e que é verdade. Bolsonaro está falando para sua bolha. A estratégia dele, vendo o crescimento do Lula nas pesquisas, é tentar segurar esses 20% de eleitores fanatizados que ele tem para tentar chegar a um possível segundo turno. Para isso, talvez ele precise de mais gente, o que é possível talvez com o auxílio emergencial de R$400, por exemplo. Estamos a um ano das eleições, muita água rola debaixo da ponte. Mas o que chama a atenção, mais do que o negacionismo presidencial, é o número expressivo de pessoas no Brasil e no mundo, não só aqui, que ainda negam a necessidade da vacinação contra a Covid, que ainda tem medo de possíveis efeitos colaterais a longo prazo. Gente que se recusa a vacinar e prega apaixonadamente contra a vacina, porque não dá para jogar tudo na conta do bolsonarismo. O bolsonarismo ajuda a espalhar as fake news, mas nesse caso, vacinação, não é ele que inventa. Quem acompanhou a CPI da Covid viu a grande quantidade de médicos e pseudo-pesquisadores, de pesquisadores menos qualificados, enfim, um monte de gente com diploma na área médica e alguns até com certa experiência científica que apostou e ainda aposta em remédios sem comprovação, que ainda vem a público desencorajar as pessoas a se vacinarem. Por falar nisso, eu tomo a minha dose de reforço amanhã, obrigado SUS. Mas voltando aos negacionistas, eles são um grupo grande e coeso, aquilo que parece perfeitamente lógico e mensurável para a maioria esmagadora dos cientistas e do público em geral, para eles é uma outra coisa. É como se vivessem num outro mundo. É só olhar o Brasil. Estavam morrendo o quê? 4 mil por dia. Agora estão morrendo menos de 200 pessoas. De mais de 4 mil para menos de 200. É só olhar qual o dado novo que justifica essa queda para se concluir que sim, a vacinação é a esperança, é a única luz no fim do túnel. Não se atingiu imunidade de rebanho. O vírus não perdeu a sua capacidade de infectar. Pelo contrário, então só pode ser vacina. Óbvio, né? Inclusive, mesmo com variante nova, tô vendo muita gente retomando a vida como se nem tivesse mais pandemia. Esse é o resultado concreto da campanha de vacinação que ainda está em curso. Que tipo de outra prova é preciso? Em relação a eventuais problemas que só vão aparecer a longo prazo, as maiores autoridades científicas do planeta estão dizendo: fiquem tranquilos, não vai rolar, a vacina é segura. Eles próprios tomaram as vacinas e deram para os seus familiares. Você vai confiar em quem? Neles, também conhecidos como consenso científico, ou na voz dissonante que está se expressando em sites duvidosos e em redes sociais? Não faz sentido, é burro. Mas, tem sempre um mas, uma coisa que ficou clara para mim é que o Bolsonaro tanto alimenta o negacionismo como é alimentado por ele. O negacionista não está só na bolha bolsonarista, ele está numa bolha pseudocientífica de alcance global, e essa bolha, para surpresa de ninguém, só existe em consequência das redes sociais. Lá vou eu de novo, mas eu tenho dados novos. Nós vamos olhar para esses tempos em algum momento do futuro e vamos nos perguntar como isso foi possível. Como o mundo deu tanto poder para um bando de yuppie irresponsável do Vale do Silício. Porque o maluco negacionista com diploma pode estar na Rússia, como o Dr. Zelenko, na França, como o Didier, nos Estados Unidos, como um que eu vou citar daqui a pouco.
Eles falam a besteira no país deles, no idioma deles, e em minutos a fala está traduzida e circulando por grupos de WhatsApp, Facebook e Twitter. No planeta. Do Twitter e do médico dos Estados Unidos eu vou falar agora. De vez em quando, no Twitter, quando a gente faz uma postagem sobre tema polêmico, a postagem ganha vida própria. Eu botei lá minha opinião, quem me segue coloca a sua, e de repente tem gente batendo boca na minha timeline e eu nem tô metido no meio, já vi acontecer com todo mundo. Foi numa dessas que eu, criticando o negacionismo da vacina feito pelo Dudu Bananinha, vi um bate-boca lá na minha timeline sobre vacinação infantil. E tinha um perfil de Portugal, nem brasileiro era, tentando desesperadamente convencer as pessoas a não vacinar as crianças. Lá pelas tantas, ela mandou um link desse médico estadunidense chamado Robert Malone, identificado como um dos maiores virologistas do mundo e um dos inventores do método que levou a vacina da Pfizer. Eu não vou deixar link para não alimentar essas coisas, mas acho importante compartilhar o que rolou. Eu cliquei na reportagem, peguei o nome do médico, logo de cara apareceram no Google não uma, mas 3 agências de checagem desmentindo a fala dele, essa fala específica, e eu percebi que estava diante de um negacionista raiz, que está criticando a vacina desde o início. Voltei lá para a matéria para ler com o olhar da pessoa que está em pânico e vi que ela tinha links para outras matérias negacionistas. Eu não precisei clicar em mais que 2 reportagens para achar numa delas link para uma fala de um médico negacionista holandês no Twitter. Entendeu? O link levava direto para o Twitter dele. Eu cliquei para ver o que era no Twitter e só de clicar para ler os posts, um capitão cloroquina pior que o outro, só de clicar no perfil, sem seguir o cara, sem dar joinha, sem comentar, já me apareceu na lateral do Twitter, no meu desktop, Who to follow? Sugestão de gente para seguir. Dos 3, 2 eram médicos negacionistas. Quando eu clicava em um deles, a lista do lado se renovava com mais negacionistas. Então, só movido pela minha curiosidade, sem nenhuma outra intenção que não fosse ler para tentar entender qual é a dos caras, o Twitter me jogou na sua própria Deep Web negacionista. Olha a gravidade. O que eles estão falando lá não é cientificamente comprovado. O que eles estão falando lá são fake news. E a rede social, no caso o Twitter, não só deixa esse material no ar, como não avisa que aquele conteúdo pode ser mentiroso. E o pior, me oferece mais, porque ele está entendendo que assim ele me engaja na rede. Assim ele me faz clicar e ficar mais tempo no Twitter vendo os anúncios do Twitter. E na verdade, eu estou sendo sugado para um buraco da Alice, uma toca de coelho, num mundo invertido, que gira em círculos, diante das mesmas 5 ou 6 fontes para espalhar mentira. Quase todas elas muito perigosas porque pegam uma notícia real e distorcem. Eu vou dar um exemplo. Uma reportagem sobre equipes de saúde em Pernambuco batendo na porta dos não vacinados para tentar aumentar a cobertura vacinal. Essa reportagem virou o seguinte: pelo que parece, os agentes são disfarçados de saúde, batendo de porta em porta para vacinar ou identificar aqueles que resistem à vacinação para em um futuro próximo passar com agentes das Forças Armadas e pegar a força e aplicar vacinas ou levar para campos de quarentena. Isso já tem sido feito no exterior e pelo que parece não demorará muito para acontecer no Brasil. Eu não teria lido esse absurdo se não fosse o Twitter. E os conselheiros do Bolsonaro provavelmente também não. Quem há de nos salvar? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. A pandemia está aí fora, se for sair use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.